Muito boa noite, senhora vereadora. Boa noite, senhores vereadores. Uma boa noite aos funcionários desta Casa de Leis. Boa noite aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Uma boa noite especial à Lúcia, esposa do nosso nobre vereador José Maria Pereira da Cruz. Sejam todos bem-vindos a essa sessão. Passo as mãos do primeiro secretário para que verifique a lista de presença dos edis para essa sessão. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vice-presidente. Boa noite, segundo secretário. Boa noite, vereadora, vereadores. Boa noite também, secretários funcionários da casa. A dona Lúcia, esposa do senhor Zé Maria. E também os que nos acompanham pela internet. Analisando a lista de presença, constato a presença de todos os edis nesta 27ª sessão. Solicito do vereador Jorge Sabino da Costa Júnior para que faça a leitura da Bíblia em atendimento à resolução número 03/2007. Boa noite a todos. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Conforme determina o nosso regimento interno e existindo um número legal de presença sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a 27ª sessão ordinária desta casa, sala das sessões, em 5 de setembro de 2017. Indago aos edis se há necessidade da leitura da ata da 26ª sessão ordinária e da 27ª sessão extraordinária, realizadas no dia 29 de agosto de 2017. Após dispensada a leitura, coloco as atas em conjunto em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco as atas em votação. Como vota o vereador Jorge Sabino da Costa Júnior? Voto sim. Gessé Tiago de Oliveira Venâncio? Meu voto é sim. Antônio Leite da Rosa? Voto sim. Kátia Faroli Martins? Voto sim. Milton Donizete de Lima? Voto sim. José Maria Pereira da Cruz? Meu voto é sim. João Egídio Mendonça Teixeira? Meu voto é sim. Gilberto Carlos de Lima? Meu voto é sim. Edson de Almeida Santana? Meu voto é sim, senhor presidente. Orlando Luiz de Oliveira? Meu voto é sim. Declaro as atas aprovadas por unanimidade pelos edis presentes. Solicito do secretário a leitura do projeto legislativo de lei municipal número 019/2017, de autoria dos vereadores Alexandre Martins de Oliveira, Antônio Leite da Rosa, Edson de Almeida Santana, Gilberto Carlos de Lima, Gessé Tiago de Oliveira Venâncio, Jorge Sabino da Costa Júnior e Orlando Luiz de Oliveira. Projeto de lei legislativo de lei municipal número 019, de 1º de setembro de 2017. Dispõe sobre denominação de creche do bairro Santo Antônio. Jusmara Rodolfo Pássaro, prefeita municipal de Guapiara, estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal de Guapiara aprovou e ela sanciona e promulga a presente lei municipal. Artigo 1º. Fica denominada a creche do bairro Santo Antônio conforme o seguinte. Primeiro, creche municipal Antônio Domingues Menck. Artigo 2º. Deverá o poder público municipal providenciar necessário para que o referido patrimônio municipal seja dessa forma identificado e reconhecido. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Guapiara, 1º de setembro de 2017. Alexandre Martins de Oliveira, vereador. Antônio Leite da Rosa, vereador. Edson de Almeida Santana, vereador. Gilberto Carlos de Lima, vereador. Gessé Thiago de Oliveira Venâncio, vereador. Jorge Sabino da Costa, vereador. E Orlando Luiz de Oliveira, vereador. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, homenageado Antônio Domingues Menck, popularmente conhecido como Tota Menck, nasceu em 13 de 6 de 1920, na cidade de Araçoiaba da Serra, São Paulo, filho de Pedro Emanuel Domingues e Gertrude Maria Menck. Ainda jovem, veio para a cidade de Guapiara trabalhar no cultivo de algodão no bairro Alegre. Em 1942, casou-se com a senhora Margarida Baltazar Souza Menck. Tiveram 2 filhos, Antônio Carlos Domingues Menck e José Antônio Domingues Menck. Posteriormente, transfere-se para Guapiara, onde começa a trabalhar como comerciante, abrindo o armazém Antônio Domingues Menck e irmão. Em 16 de 3 de 1949, começa sua carreira política, sendo eleito vereador para a primeira legislatura na Câmara Municipal de Guapiara e também o seu primeiro presidente, sendo o vereador mais votado e mais jovem vereador da região. Usando recursos próprios, fez várias viagens a São Paulo, acompanhando o então prefeito, senhor João Antunes Alexandre, com o intuito de trazer benefícios para o município. Foi eleito vereador pela segunda vez e novamente exerce a presidência da Câmara Municipal de Guapiara. Ainda na vida pública foi presidente do diretório da extinta UDN, União Democrática Nacional, presidente da Associação do Vale do Ribeira. Em 31 de janeiro de 73, assume a Prefeitura Municipal de Guapiara, tendo como vice-prefeito o senhor Joaquim Raimundo Gomes, exercendo seu mandato até 31 de janeiro de 77. Entre os fatos e obras que marcam a sua administração, podemos destacar construção de pontes em vários bairros do município e aquisição de máquinas e caminhões para a garagem municipal. Criação e instalação da Casa da Lavoura em 20 de novembro de 1973, visando a oferecer assistência técnica a todos os agricultores do município. Entrega de títulos de terra devolutas que vinham sendo reclamados há mais de 30 anos por posseiros em 5 de 11 de 74. Criação de escolas nos bairros Apiaí-Mirim, das Pedras, Cravo dos Brizolas, dos Macedos e dos Buenos, bem como a reforma de vários prédios escolares. Aquisição de um terreno no Jardim Canuto e posterior doação ao Estado para a construção do prédio da Escola Estadual João Antunes Alexandre. Aquisição de um terreno do senhor Genésio Seabra do Amaral e posterior doação ao Estado para a construção de posto de saúde que se encontra em funcionamento até os dias de hoje. Calçamento e arborização da Praça Duque de Caxias. Empréstimo junto à Caixa Econômica Estadual para o calçamento de várias ruas da cidade. Melhoramento da iluminação pública na rua São José e Praça Duque de Caxias, com lâmpadas de mercúrio e das saídas da cidade até o perímetro urbano, em convênio com a CESP, Companhia de Energia da época. Em 30 de agosto de 1974, através da Lei número
552/74, autoriza a criação da Escola Municipal de 1º e 2º graus profissionalizante para as áreas de básico, técnico em contabilidade, secretariado, economia doméstica e enfermagem, hoje denominada Escola Municipal Dr. Noel de Freitas Gomes. Elegeu-se vice-prefeito em 30 de novembro de 1982, na administração de Adalberto Vasconcelos Batista. Auxiliou seu filho na administração do armazém, até quando foi possível. Já com idade avançada, faleceu em casa, no dia 15 de agosto de 2017. Ante o exposto, solicitamos aos nobres pares a aprovação do presente projeto de lei. Guapiara, 1º de setembro de 2017. Alexandre Martins de Oliveira, vereador. Antônio Leite da Rosa, vereador. Edson de Almeida Santana, vereador. Gilberto Carlos de Lima, vereador. José Tiago de Oliveira Venâncio, vereador. Jorge Sabino da Costa Júnior, vereador. Orlando Luiz de Oliveira, vereador. Após a leitura, comunico que o referido projeto simplesmente está sendo apresentado nesta data, onde encaminharei com cópia para a Comissão de Redação e Justiça para que analise e apresente o seu parecer e que o projeto possa ser deliberado na próxima sessão. Solicito do secretário a leitura do projeto de lei municipal número 018/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Guapiara para o período de 2018 a 2021, PPA. Guapiara, 29 de agosto de 2017. Ofício /SA/GP número 550/2017. Senhor Presidente, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o incluso projeto de lei número 018/2017, de 28 de agosto de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Guapiara para o período 2018-2021, para apreciação, discussão e aprovação por essa colenda Câmara Municipal. Na certeza de contar com a costumeira colaboração de Vossa Excelência, aproveito o ensejo para reiterar meus protestos de elevada estima e apreço. Atenciosamente, Josmar Rodolfo Pássaro, Prefeita Municipal. Projeto-Lei número 18 de 28 de agosto de 2017. Dispõe sobre o plano plurianual do município de Guapiara para o período de 2018 a 2021. Josmar Rodolfo Pássaro, prefeita do município de Guapiara, usando as atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O plano plurianual do município de Guapiara para o período de 2018 a 2021, constituído pelos anexos número 1, 2, 3 e 4, constância da lei, será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício do orçamento anual. Artigo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem inclusos no projeto de lei orçamentária, com indicação da fonte de recursos, sendo que o montante das despesas não deverá ultrapassar a previsão das receitas. Artigo 3º. O plano plurianual poderá ser alterado durante o período de execução, mediante lei específica que, de iniciativa do Poder Executivo,
desde que indique os recursos necessários para tal. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Guapiara, 28 de agosto de 2017. Jusmara Rodolfo Pássaro, prefeita municipal. Após, solicito do secretário a leitura do projeto de lei número 019, de 28 de agosto de 2017, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2018 e da outras providências. Senhor presidente, sirvo-me do presente para cumprimentá-lo cordialmente e encaminhar a Vossa Excelência o projeto-lei que estipula as diretrizes orçamentárias para o exercício 2018. Solicitamos desde já uma data para que possamos apresentar e discutir os referidos projetos com a sociedade guapiarense. Sendo só, para o momento, aproveito para renovar os protestos de elevada estima e apreço. Atenciosamente, Jusmara Rodolfo Pássaro, prefeita municipal. Prefeitura Municipal de Guapiara, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2018, LDO. Projeto-Lei número 19/2017, 28 de agosto de 2017. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2018 e das outras providências. Jusmara Rodolfo Pássaro, prefeita do município de Guapiara, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Guapiara aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1º das diretrizes gerais. Artigo 1º. Ficam estabelecidas para a elaboração do orçamento do município relativo ao exercício 2018, as diretrizes gerais de que trata este capítulo, os princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição Estadual, no que couber na Lei Federal 4.220, 17 de março de 1964, na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei Orgânica do Município. Artigo 2º. A estrutura orçamentária que servirá de base para a elaboração do orçamento programa para o próximo exercício deverá obedecer à disposição constante dos anexos 5º e 6º, que fazem parte integrante desta lei. Artigo 3º. As unidades orçamentárias, quando da elaboração de suas propostas parciais, deverão atender à estrutura orçamentária e às determinações emanadas pelos setores competentes da área. Artigo 4º. A proposta orçamentária, que não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e fixação da despesa, face à Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal, atenderá a um processo de planejamento permanente e descentralização à participação comunitária. Parágrafo 1º. O orçamento fiscal refere aos poderes executivo e legislativo municipais, seus fundos e entidades das administrações diretas e indireta, inclusive fundações mantidas pelo poder público municipal. Parágrafo 2º. Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades de saúde, previdência e assistência social, quando couber. Artigo 3º. O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua proposta parcial até o dia 30 de agosto, de conformidade com a emenda constitucional número 25 de 2000. Artigo 5º. A lei orçamentária dispensará, na fixação
na despesa e na estimativa da receita, atenção aos princípios de: primeiro, prioridade de investimento nas áreas sociais; segundo, austeridade na gestão dos recursos públicos; terceiro, modernização na ação governamental; quarto, princípio do equilíbrio orçamentário, tanto na previsão como na execução orçamentária. Capítulo 2º das metas fiscais. Artigo 6º. A proposta orçamentária anual atenderá às diretrizes gerais e aos princípios da unidade, universalidade e anualidade, não podendo o montante das despesas fixadas exercer a previsão da receita para o exercício. Artigo 7º. As receitas e as despesas são estimadas tomando-se por base o índice da inflação apurado nos últimos 12 meses, a tendência e o comportamento da arrecadação municipal mês a mês, tendo em vista principalmente os reflexos dos planos de estabilização econômica editados pelo governo federal. Parágrafo 1º. Na estimativa das receitas deverão ser consideradas ainda as modificações da legislação tributária, incumbindo a administração o seguinte: primeiro, atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias; segundo, edição de uma planta genérica de valores de forma a minimizar a diferença entre alíquotas nominais e efetivas; terceiro, expansão do número de contribuintes; quarto, atualizar o cadastro imobiliário fiscal. Parágrafo 2º. As taxas de política administrativa e de serviços públicos deverão remunerar a atividade municipal de maneira a equilibrar as respectivas despesas. Parágrafo 3º. Os tributos cujo recolhimento poderá ser efetuado em parcelas serão corrigidos monetariamente segundo a variação estabelecida pela unidade fiscal do município. Parágrafo 4º. Nenhum compromisso será assumido sem que exista dotação orçamentária e recursos financeiros previstos na programação de desembolso, e a inscrição de restos a pagar estará limitada ao montante da disponibilidade de caixa, conforme preceito da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 8º. A lei orçamentária anual deverá conter, em consonância com o artigo 5º, inciso 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, reserva de contingência para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Parágrafo 1º. A reserva de contingência será identificada pelo Código 99, 99, 99 e 99, ou semelhante, vinculada à Secretaria de Administração ou Finanças, em montante equivalente a que compreenderá no máximo de 1% da receita corrente líquida prevista na lei orçamentária. Parágrafo 2º. Caso a reserva de contingência não seja utilizada em 31 de outubro de 2018 para os fins de que trata o caput desse artigo, poderá constituir-se em recursos para abertura de outros créditos adicionais. Artigo 9º. O Poder Executivo é autorizado nos termos da Constituição Federal a, primeiro, realizar as operações de crédito por antecipação de receita nos termos da legislação em vigor. Segundo, realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor. Terceiro, abrir créditos adicionais suplementares
até o limite de 20% do orçamento das despesas nos termos de legislação vigente. Quarto, transpor, remanejar ou transferir recursos dentro de uma mesma categoria de programação sem prévia autorização legislativa nos termos do inciso 4º do artigo 167 da Constituição Federal. Quinto, contingenciar parte das dotações quando a devolução da receita comprometer os resultados previstos. Sexto, suplementar dotações orçamentárias referente a recursos advindo única e exclusivamente de convênios federais, estaduais ou municipais. Artigo 10º. Não sendo devolvido o autógrafo da lei orçamentária até o início de 2018 ao Poder Executivo, fica este a realizar a proposta orçamentária até a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo, na base de 1/12 em cada mês. Parágrafo 1º. Para atender o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo se incumbirá no seguinte: primeiro, estabelecer programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Segundo, publicar até 30 dias após o encerramento do bimestre relatório resumido da execução orçamentária, verificando o alcance das metas a se não atingidas, deverá realizar cortes e dotações da Prefeitura e Câmara. Terceiro, a cada 4 meses o Poder Executivo emitirá ao final de cada quadrimestre relatório de gestão fiscal, avaliando o cumprimento das metas fiscais em audiência pública perante a Câmara de Vereadores. Quarto, os planos, lei de diretrizes orçamentárias, prestação de contas, pareceres ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo serão amplamente divulgados, inclusive na internet, e ficará à disposição da comunidade. Quinto, o desembolso dos recursos financeiros consignados à Câmara Municipal será feito até o dia 20 de cada mês, sob a forma de 12º ou de comum acordo entre os poderes. Capítulo 3º do Orçamento Fiscal. Artigo 11. O orçamento fiscal abrangerá os poderes executivo e legislativo, as entidades da administração direta e indireta, e será elaborado de conformidade com a portaria número 42 do Ministério de Orçamento e Gestão. Artigo 12. As despesas com pessoal e encargos não poderão ter acréscimo real em relação aos créditos correspondentes, e os aumentos para o próximo exercício ficarão condicionados à existência de recursos, expressa autorização legislativa e as disposições contidas no artigo 169 da Constituição Federal e no artigo 38 do ato das disposições constitucionais transitórias, não podendo exceder o limite de 54% ao Executivo e 6% ao Legislativo da receita corrente líquida. Artigo 13. Na elaboração da proposta orçamentária serão atendidos preferencialmente os projetos de atividades constantes aos anexos 5º e 6º, que fazem parte integrante desta lei, podendo, na medida das necessidades, ser elencados novos programas, desde que financiado com recursos próprios e de outras esferas do governo. Artigo 14. A concessão de auxílios e subvenções dependerá de autorização legislativa através de lei específica.
Artigo 15. O município aplicará, no mínimo, 25% das receitas resultantes de impostos na manutenção de desenvolvimento de ensino, nos termos do artigo 212 da Constituição Federal. Artigo 16. A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhar ao Legislativo até o dia 30 de setembro compor-se-á de: primeiro, mensagem; segundo, projeto de lei orçamentária; terceiro, tabelas explicativas da receita e despesa dos 3 últimos exercícios. Artigo 17. Integração à lei orçamentária anual. Primeiro, sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções de governo. Segundo, sumário geral da receita e despesa por categorias econômicas. Terceiro, sumário da receita por fontes e respectivas legislação. Quarto, quadro das dotações por órgãos de governo e da administração. Artigo 18. O Poder Executivo enviará até 30 de setembro o projeto de lei orçamentária à Câmara Municipal, que o apreciará até o final da sessão legislativa, devolvendo-o a seguir para a sanção. Artigo 19. Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018. Guapiara, 28 de agosto de 2017. Jusmara Rodolfo Pássaro, prefeita municipal. Após a leitura, comunico que os referidos projetos do PPA e da LDO estão sendo apresentados nesta data, onde encaminharei com cópias para todas as comissões permanentes desta Casa para que analisem e, após 2 audiências públicas a serem marcadas, uma para cada projeto, as comissões possam estarem se reunindo e apresentando os seus pareceres, para que o referido projeto da LDO e do PPA possam estarem sendo deliberado em uma sessão futura. Comunico também a todos que os anexos dos referidos projetos da PPA e LDO se encontram na secretaria desta Casa, para que quem queira fazer as análises está à disposição. Então eu peço que as comissões todas se reúnam, discutam, se for fazer uma mudança, enfim, porque trata-se da onde será aplicado os recursos aí nos próximos anos. Então, que possamos aí se organizarmos, sentarmos e discutirmos. E passando para a ordem do dia, eu indago aos edis se há necessidade da leitura do projeto legislativo de lei municipal número 018/2017, de autoria da vereadora Cátia Aparecida Faroli Martins, que institui a campanha Setembro Verde no município de Guapiara e dá outras providências. Após dispensada a leitura, e sendo o parecer de comissão de Redação e Justiça e Orçamento e Finanças favoráveis, coloco o projeto em primeira discussão. Pela ordem, senhor presidente. Esse projeto de lei da minha autoria foi idealizado pela Federação das APAES do Estado de São Paulo, com a parceria da APAE de Valinhos de São Paulo, com o objetivo de tornar o mês de setembro referência da luta dos direitos da inclusão social da pessoa com deficiência. Segundo os dados do IBGE, no Brasil, 24.500 têm algum tipo de deficiência. Em São Paulo, são 500.000 pessoas com deficiência intelectual e múltipla. E a qualquer momento,
qualquer um de nós podemos entrar, estar dentro do censo dos 24.500 amanhã. No estado de São Paulo, existem 305 APAES que atendem mais de 60 mil diretamente. Mais de 60 mil pessoas diretamente. E vinculadas mais de 200 mil pessoas, que comprova que as APAES é a maior rede de defesa de direitos do estado de São Paulo. Por isso, a minha preocupação em trazer esse tema para ser discutido em nível municipal. Com a iniciativa da criação e implantação da campanha Setembro Verde, como mês oficial dos direitos da pessoa com deficiência, vai provocar a reflexão a toda a sociedade. Sabemos que também temos uma legislação muito avançada. Temos a lei da inclusão social, vários direitos constitucionais e também outras leis ordinárias. Mas o que é preciso é vencer uma barreira, que é atitudinal. Mais do que uma garantia no papel, nós precisamos fazer com que esses direitos sejam garantidos no dia a dia. E que as pessoas com deficiência sejam vistas como sujeito de direitos e que sejam respeitadas. Franca é o primeiro município a encampar o Setembro Verde no mês oficial da pessoa da inclusão social. Creio que Guapiara poderá contribuir e favorecer esse movimento, entendendo que a aprovação do projeto de lei será um avanço para a garantia e defesa da pessoa com deficiência, não só no nosso município, mas também em todo o estado de São Paulo. E eu vejo nesse momento também que Guapiara não pode ficar fora, né? Só isso, presidente. Bom, eu só tenho a parabenizar Vossa Excelência pela luta, pelo esforço diário à frente da nossa querida APAE do nosso município. Então, parabenizo a Vossa Excelência pela iniciativa. E não havendo mais quem queira discutir, coloco o projeto em primeira votação. Como vota o vereador Jorge Sabino da Costa Júnior? Voto sim. O G7 Thiago de Oliveira Venâncio? Meu voto é sim. Antônio Leite da Rosa? Voto sim. Cátia Aparecida Faroli Martins? Eu voto sim. Milton Donizete de Lima? Voto sim. José Maria Pereira da Cruz? Meu voto é sim. João Egídio Mendonça Teixeira? Meu voto é sim. Gilberto Carlos de Lima? Meu voto é sim. Edson de Almeida Santana? Meu voto é sim, senhor presidente. Orlando Luiz Oliveira? Meu voto é sim. Declaro o projeto aprovado por unanimidade por todos os edis presentes em primeira votação. Antes de encerrar a sessão, coloco a tribuna livre para que os nobres possam fazer o uso da palavra. E não havendo quem queira fazer o uso da palavra, e também não havendo mais nada a tratar-se nessa 27ª sessão ordinária, eu declaro a mesma encerrada. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares e em seguida convoco todos para a 28ª sessão extraordinária a realizar-se nesta data. Quase esqueceram. Boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores e todos aqui presentes. Sejam todos bem-vindos a esta sessão. Passo às mãos do primeiro secretário para que verifique a lista de presença dos edis para esta sessão. Me associo ao senhor presidente, cumprimentando a todos também com cordial boa noite. Analisando também a lista de presença, eu constato a presença de
todos os edis nesta sessão. Conforme determina o nosso regimento interno e existindo o número legal de presença, sobre a proteção de Deus, reiniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a 28ª sessão extraordinária desta casa, Sala das Sessões, em 5 de setembro de 2017. E passando para a ordem do dia, indago novamente aos senhores vereadores se há necessidade da leitura do projeto legislativo de lei municipal número 018/2017, de autoria da excelentíssima vereadora Cátia Aparecida Faroli Martins. Após dispensada a sua leitura, coloco o projeto em segunda discussão. E não havendo quem queira discutir, coloco o projeto em segunda votação. Como vota o vereador Jorge Sabino da Costa Júnior? Voto sim. G7 Thiago de Oliveira Venâncio? Eu voto sim. Antônio Leite da Rosa? Voto sim. Cátia Aparecida Faroli Martins? Eu voto sim. Milton Donizete de Lima? Eu voto sim. José Maria Pereira da Cruz? Meu voto é sim. João Egídio Mendonça Teixeira? Meu voto é sim. Gilberto Carlos de Lima? Meu voto é sim. Edson de Almeida Santana? Meu voto é sim, senhor presidente. Orlando Luiz de Oliveira? Meu voto é sim. Declaro o projeto aprovado por unanimidade pelos edis presentes em segunda votação. Agora sim, não havendo mais nada a tratar-se nessa 28ª sessão extraordinária, eu declaro a todos uma boa noite e que todos possam ter um bom retorno aos seus lares.